Olá, meu nome é Carlos Alexandre, sou aluno do quarto período do curso de Agronomia e vamos estar fazendo a introdução dessa apresentação que tem como tema o uso de pó de rocha na fertilização. É da disciplina de fertilidade do solo e os integrantes do nosso grupo são Amanda Bernardes, eu, Carlos Alexandre, Clara Braga, Lucas Amaral e Lohane Mendes. Vamos falar um pouco sobre a introdução do que é a rochagem, o que é o pó de rocha, falar sobre o histórico, as variedades desse material, os métodos de aplicação, as vantagens de utilizá-lo na agricultura hoje em dia. O que é o pó de rocha? O pó de rocha nada mais é do que a rocha moída, triturada, em granulometrias específicas. E não é qualquer rocha, são determinadas rochas que possuem propriedades nutrientes que são capazes de criar argilas que favorecem a melhoria da fertilidade do solo. Então, elas podem elevar a CTC, podem enriquecer o nosso solo. E é um produto que favorece e reduz os custos de produção e utilização das culturas. Principalmente hoje, com o encarecimento dos fertilizantes químicos, o uso desse material tem sido muito utilizado. Aqui vemos um recurso visual com um material bastante triturado, né, numa granulometria bem fina, que vai favorecer a distribuição dele no solo. A sua obtenção. A obtenção do mesmo pode ser utilizada de rochas magmáticas, né, no caso basalto e granito, e não tão antigo quanto, não é tão recente, né, essa tecnologia, essa metodologia. Nós vemos que já é utilizado no caso da fosfatagem natural, da calagem, são materiais rochosos, né, sedimentares. Então é bastante, não tão antigo essa utilização desse material de pó de rocha. Então ele é um subproduto de processo de britagem, exploração mineral, de pedreiras, de mineradoras, de exploração de pedras preciosas. Ou seja, é um subproduto. É algo que seria descartado, mas que tem a sua funcionalidade, sua função, e, utilizando da maneira correta, pode favorecer a melhoria dos nossos solos, que outrora também foram rochas, que através do intemperismo se tornaram os solos que encontramos hoje. E a rochagem, o que é? A rochagem é a aplicação desse material no solo, é a utilização dele como fertilizantes. Ela é um material que tem capacidade, né, de melhorar a fertilidade dos nossos solos, e ela é uma técnica, como eu comentei, não recente, né, mas que tem dado bastante destaque hoje em razão do aumento dos fertilizantes, do encarecimento. Então, a sua utilização é extremamente favorável, visto que ela melhora, muitas vezes, ela, ao contrário de muitos fertilizantes químicos industrializados, ela é uma forma natural, é um mineral natural, não foi tratado quimicamente, então ele tem as suas propriedades positivas em relação ao solo. Vemos aqui a utilização. Muitas vezes é um material utilizado na agricultura familiar, né? O histórico, Plínio, em 62 a 113 a.C., ele já considerava, no caso, o calcário, uma rocha sedimentar, como ao ser espalhado no solo, como uma adubação para culturas de longos anos. No livro Pães de Pedra, de Renzo, ele já destacava o uso do pó de rochas ao converter pedras em alimentos, que é o que nós vemos hoje. Também Lacroix destacava o potencial dos nutrientes contidos na maioria das rochas, que hoje tem sido bastante pesquisado. Evans obteve grandes resultados de 33,7% a 56% na produção, né, no aumento de produção, no caso de aveia em vaso, usando pó de basalto, né, de rochas. Cavaleridze, ele destacava que as rochas basálticas do sul do Brasil, ricas em silício, cálcio, magnésio, elas poderiam ser utilizadas no seu pó como forma de fertilização. E um destaque interessante é a ocorrência do Congresso Brasileiro de Rochagem, que já na sua quarta edição do ano passado, ele trouxe bastante informação, grandes apresentações de artigos em relação e de forma positiva no estudo desses materiais usados na agricultura. Bom,
Quando nós nos referimos a pó de rocha, nós falamos de um produto que possui muitas variedades, né? Essas variedades são provenientes da composição química das rochas que são utilizadas para fazer esses pó de rocha. Então, a depender da composição química dos minerais que formam aquela rocha, nós podemos ter pós de rocha com variadas composições que vão fornecer variados nutrientes para o nosso solo. No Brasil, nós possuímos uma grande geodiversidade, o que garante a ocorrência de rochas com formação mineral variada, que vão então gerar pó de rochas com os mais diversos nutrientes, né, disponíveis para a utilização. A primeira variedade que nós temos é a variedade agromineral silicático, né, que são as rochas que contêm sílica na sua composição e outros nutrientes, né. Dentro dessa variedade, nós temos os pós de rocha que fornecem cálcio e magnésio, né, que são os pós de rocha que são provenientes de rochas ultramáficas, que são ricas em olivina, piroxene e serpentina, que têm alto teor de magnésio. Nós temos também as rochas ultramáficas alcalinas, que são ricas em olivina, piroxênio, feldspatoides, que também têm alto nível de magnésio e cálcio, também de potássio e ferro. Nós temos as rochas básicas, que são ricas também em olivina, né, que tem, como a gente viu já nos outros exemplos, tem um alto teor de magnésio e cálcio. E nós temos também as rochas sedimentares, que elas são ricas em argila minerais. E nós temos, por exemplo, a vermiculita, que tem como sua composição básica o alumínio ferrato de magnésio, fornecendo então também alto teor de magnésio. Dentro ainda desse mesmo grupo, nós temos as rochas que fornecem então potássio, né, para o nosso pó de rocha, que são provenientes das rochas alcalinas, que são ricas em feldspato, e também das rochas metamórficas, ricas em biotita. Uma outra variedade que nós temos é a variedade agromineral, e nós temos aqui as rochas sedimentares fornecendo material carbonoso e enxofre, né? Então, nós temos um dos exemplos aqui, o antracito, que é um tipo diferente de carvão, que vai fornecer, então,